Graça e paz, amados da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus convosco, mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, bondoso Pai, engrandecido e louvado seja o teu nome. Pai, te dou graças pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de juntos podermos buscar a tua presença. Que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações conforme a tua vontade pela tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, as revelações do Senhor Jesus Cristo. E assim, certamente é algo muito importante, por quê? Porque nós temos visto, não somente atualmente, mas antigamente também acontecia muito essa questão de revelações, mas revelações que muitas vezes são por parte do homem, por parte de pessoas que no tempo atual, agora hoje com essa ascensão da internet, nós temos visto muitas pessoas fazerem tudo por like, por curtida. Então devemos tomar muito cuidado com tais revelações, tá bom? Então nós vemos aqui a princípio em Apocalipse capítulo 1 a revelação do Senhor Jesus Cristo. E pode ter certeza de uma coisa, esta revelação ela é certa. O Senhor falou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Apocalipse capítulo 1 versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, amados, aqui nós vemos, o Senhor Jesus Cristo, ele trazendo para João esta revelação daquilo que há de acontecer, tá bom? Então nós vemos aqui a importância de nós nos atentarmos para a palavra de Deus. Então ele continua dizendo que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E eu gostaria de agora, fazer uma leitura lá em Mateus, e o Senhor Jesus Cristo, ele trazendo outro texto muito importante, falando a respeito aqui do tempo que está próximo, das profecias. Então vamos lá. Aqui ele vai começar a falar no versículo 3 do capítulo 24 a respeito do princípio das dores, tá bom? Então, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Note que, aqui nós vemos Jesus falando a respeito do templo. Ele fez uma profecia que se cumpriu, que no templo de Salomão, que foi reconstruído por Herodes, que não ficariam pedra sobre pedra, e realmente, de fato, o templo veio abaixo, a profecia se cumpriu. Só que os discípulos, eles perguntam também quando será, e qual será o sinal da sua vinda. Então o Senhor veio a primeira vez, se cumpriu a palavra de Deus, mas ele prometeu que viria uma segunda vez. E nós estamos aguardando, da mesma forma que se cumpriu a primeira vinda, a segunda se cumprirá. Então o Senhor Jesus Cristo, ele ainda não veio, pela segunda vez, mas essa profecia certamente irá se cumprir, tá bom? Então eles perguntam: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Cuidado. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, amados, nós vemos que a cada tempo que passa, mais pessoas se dizendo Cristo tem enganado a muitas pessoas. E infelizmente nós vemos que homens,
que se dizem serem Cristo têm muitos seguidores. E teve aqueles que já morreram e que levaram muitos à ruína. Aqui no Brasil mesmo nós temos, né, uma pessoa que se diz Cristo que tem muitos seguidores. Então vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Quando nós ouvimos, né, falar de guerras, rumores de guerras, às vezes nós já pensamos que é o fim, mas Jesus disse, mas ainda não é o fim. Quantas guerras houve, e piores muitas vezes daquelas que nós estamos vendo atualmente, mas não era o fim. Então assim, isso vai acontecer, isso é profecia, e estão se cumprindo as profecias. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então nós temos visto, né, a cada tempo que passa a perseguição aos cristãos tem aumentado cada vez mais. Aqui, né, eu sou residente, sou natural do Brasil, essa é a nacionalidade minha. Então, graças a Deus, nós não temos tantas perseguições. Não que não temos, mas sabemos que há países, né, que a perseguição aos cristãos é muito mais intensa do que aqui no Brasil. Então, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E nós temos visto, né, todos os dias, principalmente aqui na internet, né? Então nós vemos falsos profetas, falsos mestres, pessoas que estão enganando uma multidão de pessoas. E olha só, amados, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou estar parando aqui no versículo 13. O 12 nos diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, e é o que nós temos visto. Nós estamos aqui hoje, dia 9 de maio, estamos passando, né, 9 de maio de 2024, por um momento muito difícil, aonde houve uma catástrofe muito grande ali no Rio Grande do Sul. Mais de 300 cidades estão debaixo da água, né? Então nós vemos a inundação levou, né, muitas pessoas, muitas vidas se perderam. Então o sofrimento, a tristeza é muito grande, não somente dos entes queridos, mas também de toda a nação. Então nós temos que ter esse sentimento, temos que ter essa empatia, mas infelizmente muitos não têm. Muitos, né, perderam seu amor, e infelizmente nós temos visto isso acontecendo, pessoas que não se importam, e muitas vezes aqueles até que acabam até colocando obstáculos para que vidas não venham ser salvas. Então devemos tomar muito cuidado em relação a essa questão. Essa é mais uma profecia do Senhor Jesus, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas no versículo 13 nos diz, né, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é difícil nós vermos o que está acontecendo. Sim, é difícil, né? Aqueles que ainda têm amor, é difícil, porque nós vemos vidas se perdendo, pessoas, né, passando por sofrimento, e isso muitas vezes por causa da falta de amor. Mas é necessário nós perseverarmos até o fim. Tem um texto na palavra de Deus que eu gosto muito dele, que está em Romanos capítulo 5 e o versículo 5. Deixa eu pegar aqui rapidamente, que nos diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, se falta amor, peça a Deus, peça ao Espírito Santo qual foi enviado para que possa também, né, derramar deste amor em nossos corações. Amados, nós sabemos que Deus é amor,
e Ele pede para que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, que jamais falte o amor em sua vida, que jamais falte o amor nesta nação. Precisamos orar, oremos, que o Espírito Santo de Deus ele possa derramar deste amor e que vidas possam ser poupadas. Amém, amados? Que Deus vos abençoe.